Você sente dores na mandíbula, tensão na musculatura, estalo quando abre e fecha a boca? Isso pode ser sintomas da DTM, a disfunção temporomandibular. Muita gente confunde a DTM com enxaquecas, tensões do dia a dia, mas hoje eu vou te explicar tudo sobre a DTM e como você pode identificar se você tem. Então, de uma forma muito simples, vamos primeiro entender o que é a ATM. A ATM é uma sigla para articulação temporomandibular. Essa articulação que fica aqui na frente do ouvido, responsável pela fala, mastigação e deglutição dos alimentos. Por isso que é uma articulação muito importante, pois a gente faz essas funções diariamente de forma repetitiva. Quando temos algum problema nessa articulação, aí sim podemos chamar de DTM, que é a disfunção dessa articulação. Em relação aos sintomas, pode variar muito de paciente para paciente, mas vamos falar dos principais e os que mais se repetem. A dor na mandíbula é constante, alguns pacientes relatam principalmente ao acordar, uma sensação de dor, ao mastigar também, ao fazer exercícios físicos, então isso varia bastante. Estalos ou ruídos durante a abertura e fechamento da boca também é muito presente. Tem paciente que fala que até quem está do lado consegue ouvir quando ele está mastigando, quando está falando ou deglutindo os alimentos. O travamento na mandíbula é o outro sintoma. Esse travamento ele pode ser tanto com a boca fechada como com a boca aberta. Já tivemos pacientes que durante o bocejo foram bocejar, abrir bastante a boca e travou e não conseguiam mais fechar. E também pacientes que relatam que não conseguem abrir, fica com aquela sensação de dor e uma tensão muito forte e fica com a abertura muito limitada. Dores de cabeça frequente, dores no pescoço, dores no ouvido, também são sintomas relacionados à DTM, com um componente muscular muito forte nesse caso. Mas afinal, o que é que pode causar a DTM? A DTM ela é multifatorial, então precisamos avaliar cada item porque eles podem estar associados. Então, os principais deles são a maloclusão, então aqueles pacientes que não encaixam os dentes da forma adequada, pode ser porque um dos maxilares cresceu mais do que deveria ou cresceu menos do que deveria. E aí o posicionamento dos dentes não fica adequado. Ou até mesmo aqueles pacientes que perderam dentes e não conseguiram repor por algum motivo. E aí, por mais que seja um dente só, isso causa um desequilíbrio nessa mordida. Então, por isso que é muito importante repor os dentes perdidos. Fatores psicológicos: estresse, ansiedade, chateação no trabalho, na escola, na faculdade. Nesse período de maior estresse é onde a DTM ela vai estar também com sintomas mais agudos, mais fortes. Os pacientes relatam esses travamentos, essas dores mais agudas justamente nesse período de estresse e ansiedade. O que a gente precisa prestar atenção é se essa ansiedade, esse estresse está sendo muito contínuo ou de forma muito repetitiva para que a gente consiga tratar também através de uma equipe multidisciplinar nesse fator para que você não fique sempre com essas dores agudas. Um outro fator também são as doenças sistêmicas. Então, artrite reumatoide, fibromialgia, síndrome de Sjögren, enfim, temos algumas doenças sistêmicas que potencializam a DTM e podem ser o fator predisponente da DTM. Além disso, temos os problemas articulares em si, um disco deslocado, uma lubrificação que não vai tão bem, inflamações, aderências. Então, tudo isso pode ser um fator causador da DTM, mas também podem ser fatores que estão associados. Então, precisamos ir eliminando de um por um. Mas afinal, como saber se eu tenho DTM? Se você se identificou com algum desses sintomas que eu falei anteriormente, o ideal é marcar uma consulta aqui com a gente para que a gente consiga avaliar tanto sua articulação como a parte dos músculos da face. Também solicitar exames de imagem de acordo com a sua queixa, pode ser uma ressonância, uma tomografia, até um exame odontológico mesmo, para a gente ver essa questão dos dentes, se está tudo ok. E também vou avaliar todo o seu histórico. Se você tem algum hábito parafuncional, de bruxismo, muito estresse, muita ansiedade, que está acarretando também nessa tensão muscular, vamos avaliar tudo isso para chegar no seu diagnóstico final. Já falando de tratamento, temos duas linhas, a linha conservadora e a linha cirúrgica. Tudo isso vai depender do grau da doença. Quando falamos da linha conservadora, quer dizer que a doença está nos seus estágios iniciais e ainda conseguimos reverter ou melhorar o grau que o paciente se encontra, através de mudanças de hábitos, tratamento com equipe multidisciplinar,
psicólogo, neurologista, reumatologista, placas oclusais, medicação, fisioterapia. Então, tudo isso faz parte do tratamento conservador. E temos também o tratamento cirúrgico, que vai depender muito da causa da sua DTM e também do grau da DTM que a DTM se encontra nesse momento. No tratamento cirúrgico, se você tiver alguma deformidade dentofacial, ou seja, o queixinho mais para frente, o queixinho mais para trás, nós vamos nesse momento conversar sobre a cirurgia ortognática, que pode ser a causa da sua DTM. Já se o seu problema for pontualmente na articulação, mas já está de intermediário a avançado, nós vamos lançar mão dos tratamentos existentes. Nós fazemos muito a artroscopia das ATMs, que é um procedimento minimamente invasivo e atende grande parte dos nossos pacientes, mas também existem outros tratamentos cirúrgicos um pouco mais avançados de acordo com o grau da doença. A DTM ela pode gerar muito desconforto e impactar negativamente na qualidade de vida. O mais importante é que esse diagnóstico ele seja feito de forma precoce para que a doença ela não se agrave. Você se identificou com algum desses sintomas? Compartilhe esse vídeo com alguém que possa estar precisando dessa informação.